Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia para todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Hoje, sábado, 5 de fevereiro de 2022. Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos com atenção o Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, eliminando nossas vidas, e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos aqui que os apóstolos chegaram a Jesus, contaram-lhe tudo o que eles haviam feito. Porque nos evangelhos anteriores, nós vimos que Jesus mandou eles irem para evangelizar, cada um para um lugar. E neste evangelho de hoje, Marcos está nos dizendo que eles chegaram a Jesus e contaram tudo o que eles haviam feito. É óbvio que toda pessoa que trabalha, ela precisa de um descanso. E esse descanso também não é só em trabalhos braçais. Quem evangeliza, no caso deles aqui, que a missão deles era irem para evangelizar, ou seja, se trata-se de uma obra espiritual. Certamente, eles também estavam cansados. Jesus viu e reconheceu que eles precisavam de um descanso, porque é necessário que toda pessoa que trabalha, seja qual for a função, que chega uma hora que se desgasta também, né? Então, é justo um descanso. Mas o que aconteceu? Jesus pediu a eles: vamos para um lugar deserto. Esse lugar deserto que Jesus está nos dizendo é um lugar onde nós ficaríamos sem o contato com o pessoal e ali eles teriam condições de descansar. Mas aconteceu o contrário, que realmente eles obedeceram o que Jesus pediu, mas o pessoal viram e reconheceram que eram eles. Aqui a palavra diz que reconheceram que eram eles, ou seja, que era Jesus com seus apóstolos. E todos tinham sede da palavra de Deus. Eles tinham sede, por isso eles reconheceram que eram eles e foram a pé e chegaram lá nesse lugar primeiro do que eles. E aí, quando Jesus chegou ao desembarcar, viu aquela numerosa multidão. E aí, conforme nos relata a palavra, Jesus se compadeceu daquela grande multidão, porque a palavra nos diz que eles eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, eles tinham sede da palavra e eram pessoas que estavam precisando da palavra, por isso eles buscavam, porque eles tinham fé e acreditavam que ali estava o Messias, ali estava Jesus, com seus discípulos, com seus apóstolos, ali estava quem podia fazer algo por eles. E aí, o nosso Jesus, com sua misericórdia infinita, conforme nos diz a palavra, ele
se compadeceu daquela multidão. E aí a palavra nos diz que Jesus disse: meu Deus, eles estão como ovelhas sem pastor. E aí Jesus evangelizou, fez pregações, fez curas, enfim, uma infinidade de coisas, ou seja, Jesus atendeu a ansiedade, a procura daquelas pessoas que foram lá. Ou seja, eles saíram para descansar e, no final das contas, acabaram arrumando mais trabalho. Porque na questão anterior, no começo do Evangelho, nós vimos que era tanta gente que eles atendiam que eles não tinham tempo nem para comer. No final das contas, Jesus se compadeceu dos apóstolos, que estavam cansados, era necessário um descanso, mas no final das contas eles acabaram por trabalhar mais. Ou seja, nesse caso, Deus deu forças e condições para todos, para que pudesse levar e propagar a palavra de Deus cada vez mais. E aí a gente fica a se perguntar: meu Deus, o que tem a ver essas santas palavras do Evangelho de hoje conosco, com a nossa vida? Tem muito, e muito mesmo. Olha só, era um rebanho de pessoas, Jesus as qualificou como ovelhas perdidas sem pastor. Nós também, ao longo de nossa vida, nós muitas vezes precisamos também nos retirar, sair do nosso cotidiano, da nossa rotina, procurar um lugar à parte para descansar. Esse descansar que Jesus está nos dizendo, que ele fala aqui na palavra hoje, não é necessariamente você ficar ali de braços cruzados e não fazer nada, não é essa a questão. Porque você se desgastou espiritualmente para evangelizar. Então, há necessidade de você se ausentar, ficar longe da multidão, para que você entre em orações individuais, espiritual, isso cada um dentro de vossos corações. E ali você conversando com Deus, orando com Deus, para fortalecer o seu espírito, para que o Espírito Santo fortaleça você, te dando luz, dignidade, conhecimento e sabedoria, para que você prossiga a sua caminhada de evangelização. É a finalidade desse descanso que Jesus nos propõe aqui nesse santo evangelho. Então, há necessidade, obviamente, de todos aqueles que trabalham, não importa a sua profissão, o seu afazer, mas que um dia ele descanse. Mas ali aconteceu o contrário, aquele monte de gente como ovelha sem pastor, perdida, desorientada. E Jesus se compadeceu. Jesus, aquele Pai infinitamente bom, misericordioso, ele vê as nossas necessidades, quer carnais, espirituais, materiais, ele sabe tudo, 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 muito melhor que nós. Por isso ele se compadece e ele nos pede que é preciso que nós nos isole, que nós nos afaste um pouquinho, que nós saia da rotina, que é para nós, não é nós ficar lá de braço cruzado, mas a gente fazer as nossas orações, conversar com Deus, pedir a Deus para nos fortalecer, pedir a Deus para nos dar sabedoria, para aumentar o nosso dom da palavra. É essa questão que Jesus coloca aqui. Então, isso tem muito a ver com todos nós, porque nós também, muitas e muitas vezes, nós nos encontramos como ovelhas perdidas e sem pastor, quando a gente fica desorientado pelos caminhos da vida, que são tantos problemas que nos afligem, né? São tantas situações embaraçadas que muitas vezes a gente acaba perdendo o ânimo da questão. E por isso Jesus nos diz que é necessário que a gente tire um tempo para descansar. Só que ali eles acabaram por arrumar mais trabalho, vamos dizer assim. Mas a misericórdia de Deus é infinita e Ele está sempre nos acolhendo. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso sábado, iluminado e abençoado por Deus, e que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre.
Um grande abraço para todos vocês, fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser.